É uma pergunta que chega de Gisele Denise. E ela diz o seguinte: após a pandemia, na minha casa espírita, foi formado um grupo de reunião mediúnica, online, que segue até os dias de hoje. Esta reunião mediúnica virtual é uma forma correta? Qual seria a orientação que nós poderíamos dar em relação a reuniões mediúnicas online? Mário Sérgio, a experiência que nós temos e o que acompanhamos de descrição de reunião mediúnica na Casa Espírita, notadamente na obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco, nos orienta que essa é uma atividade muito específica e de natureza presencial, que é a grande experiência que nós somamos até o período em que atravessamos a fase mais aguda da pandemia nos anos 2020, 2021 e o comecinho de 2022. O que acompanhamos naquela altura foi, na maioria das casas espíritas de todo o Brasil, a suspensão das atividades presenciais e a manutenção de outras atividades, entre elas atividades de prece, de vibração, que se mantiveram à distância, utilizando-se dos canais que nos facultavam esse tipo de atividade mais simples naquele momento. A nossa experiência, lastreada nessa literatura que referimos, recomenda que essa seja uma atividade de natureza presencial. Nos falta, nesse momento, mais algum elemento para conhecer melhor que tipo de experiência a nossa amiga se refere especificamente na pergunta, mas, de modo seguro, eu afirmo que essa é uma atividade, pela sua natureza, pela necessidade de concentração, pela necessidade de uma maior conexão entre os participantes, que, na medida do possível, ela se realize de forma presencial, na Casa Espírita, sob os cuidados, os auspícios, a direção mais afetiva dos espíritos amigos que dirigem a instituição espírita, a fim de preservar essa reunião que é muito delicada e sensível de qualquer intercorrência de natureza material ou espiritual. Em síntese, Mário Sérgio, sobre esse tema é o que eu tenho a apresentar nesse momento. Muito bem, Denise. Muito obrigado pela resposta. Divaldo, uma pergunta aqui de Aparecida, a senhora Aparecida. Você poderia falar um pouco das experiências de quase morte? Pelos relatos, é uma transformação de vida depois desses acontecimentos. No caso em tela, as informações da literatura atual são muito escassas. Invariavelmente, temos acompanhado esses desdobramentos na literatura inglesa e na literatura americana, aquela que mais facilmente chega ao Brasil e é traduzida. Em português, são poucos os casos das chamadas experiências de quase morte, ou porque as pessoas têm formação religiosa diferente, ou porque não se dedicam a fazer uma análise mais profunda. Todos que frequentam nossa casa sabem que eu tive uma experiência dessa, chamada experiência de quase morte. Já contei várias vezes, vários episódios. O que se pode dizer é que o indivíduo que não tinha crença na imortalidade da alma, depois de uma experiência dessa, sofre uma grande alteração. Porque desde que ele concebia a morte como o fim da vida, quando ele se sente fora do corpo, vê o corpo no estado de morte, os batimentos cardíacos muito reduzidos, quase nenhuma manifestação vital dos chamados centros vitais, ele então fica aturdido, porque ao lado ele está lúcido, ele pensa, ele logica, ele atende ao corpo, e quando volta, ele constata a realidade do corpo, que é semelhante àquela forma de natureza energética enquanto ele estava fora da matéria. Então, a maioria daqueles que fizeram a experiência de quase morte é de que o indivíduo muda de vida. Um dos maiores autores
que escreveu, aliás, o livro nos Estados Unidos, Vida Depois da Vida, e com quem nós tivemos um seminário em Chicago, ele dedica nesse livro à prova fundamental. É psicólogo, é doutor na universidade em que leciona na América, e os fatos são tão reais, as entrevistas são tão fabulosas, que ele não teve dúvida em declarar, à luz da psicologia, que a morte é simbólica, é a morte da indumentária, não a morte do ser. Nesse livro, ele introduz também pessoas que fizeram transplante cardíaco, porque para que haja o transplante cardíaco, é necessário que o coração ainda esteja palpitando. E aí gera uma situação muito complicada na ética da medicina. Se o coração estiver palpitando, o ser está vivo. E então uma corrente diz que, se interromper o coração para transplantá-lo para outro corpo, é eutanásia. Ainda hoje, na eutanásia no Brasil, qualquer aspecto de abreviar a morte do indivíduo é um crime, é um homicídio, mesmo que o indivíduo esteja de acordo. Invariavelmente, que eu sei, no Brasil, o indivíduo tem disposição, faz a doação e viaja particularmente para a Bélgica, para a Suíça ou a Alemanha para fazer a operação final, que é fazer o transplante e, naturalmente, provocar a morte total. Bem se vê que é preciso matar um para poder manter outro. E isso o Espiritismo não concorda. Ninguém tem o direito de interromper uma vida, mesmo que para salvar outra vida. O fenômeno da vida é da divindade. Matar, nunca. Nem mesmo do ponto de vista jurídico. A pena de morte, para nós, é um crime. E é um crime hediondo. Na filosofia jurídica, matar o criminoso é provar que o Estado faliu, não teve condição de o educar. Porque a principal função do Estado é educar, proporcionar uma vida digna, proporcionar os meios de manutenção dessa vida, cuidar da saúde, etc. São os fatores básicos da democracia. Se qualquer fator desse é interrompido, houve, portanto, um ato de ingerência na vida e, portanto, de propósito, homicídio. Desta forma, na maioria dos casos, todos aqueles que tiveram experiência de quase morte voltaram, mudaram de comportamento e aceitaram a continuação da vida depois da morte.